Você pode estar jantando agora mesmo que, na verdade, está acelerando o envelhecimento do seu cérebro, prejudicando a sua memória e aumentando o risco de doenças neurológicas silenciosas. E o mais preocupante? Muitas pessoas, especialmente acima dos 60 anos, acreditam estar fazendo uma refeição leve e saudável antes de dormir, mas na prática, estão comprometendo noites inteiras de descanso e a saúde cerebral de longo prazo. Eu sou a doutora Helena, médica especialista em geriatria, com mais de 20 anos de experiência cuidando de idosos, com especializações em longevidade, qualidade de vida e prevenção de doenças degenerativas. Ao longo da minha carreira, vi como pequenos hábitos noturnos, muitas vezes negligenciados, podem determinar não apenas a saúde física, mas também a capacidade de pensar, lembrar e se manter independente ao longo dos anos. Hoje vou revelar qual é o alimento que, quando consumido à noite, especialmente por quem tem mais de 60 anos, cria um cenário perfeito para danos cerebrais silenciosos. E vou te mostrar como substituí-lo de forma simples, garantindo que seu cérebro seja protegido enquanto você dorme. Mas atenção, a última informação que vou te dar hoje é a mais grave de todas, e é justamente sobre uma comida que muitos consideram jantar saudável. Por isso, fique comigo até o final. O que você vai descobrir pode ser o divisor de águas entre noites de sono restaurador e anos de perda progressiva de memória. E aqui não falamos de achismo. O estudo publicado na revista Neurology, conduzido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, demonstrou que certos alimentos ricos em sódio, gorduras saturadas e açúcares simples, quando ingeridos no período noturno, afetam a irrigação sanguínea cerebral e aumentam a produção de substâncias inflamatórias durante o sono. Com o tempo, esses processos estão diretamente ligados a problemas como demência, Alzheimer e AVC. Antes de falar do vilão principal, quero que você entenda algo fundamental. O nosso cérebro trabalha intensamente enquanto dormimos. É durante a noite que ele realiza a limpeza de toxinas acumuladas durante o dia, reorganiza memórias e repara pequenas lesões celulares. Esse processo, conhecido como limpeza glicolinfática, é essencial para manter o raciocínio rápido e a memória afiada. Agora, imagine que pouco antes de dormir, você coloca para dentro um alimento que sobrecarrega o sistema digestivo, aumenta a pressão arterial e provoca inflamações silenciosas. Em vez de o corpo dedicar energia à regeneração cerebral, ele precisa deslocar recursos para lidar com a digestão pesada e com os efeitos metabólicos dessa comida. O resultado? Uma noite de sono menos eficiente e um cérebro que amanhece mais velho do que deveria. E qual é esse alimento? As carnes processadas e embutidos, como linguiça, salsicha, salame, presunto e bacon. Sei que pode parecer exagero, mas esses produtos são ricos em gorduras saturadas, nitritos e nitratos, além de sódio em quantidades altíssimas. Consumidos à noite, eles aumentam a pressão arterial, prejudicam a circulação cerebral e estimulam processos inflamatórios que atuam justamente nos neurônios. A ciência já comprovou que a pressão alta noturna é um dos principais fatores de risco para microlesões cerebrais. Essas lesões não doem, não dão sintomas imediatos, mas se acumulam com o tempo, causando lentidão mental, lapsos de memória e, em casos mais graves, acidentes vasculares silenciosos. E não para por aí, os conservantes presentes nos embutidos são classificados como possíveis carcinógenos pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que, além de afetar o cérebro, o consumo frequente aumenta o risco de outros problemas sérios, como câncer coloretal. Eu sei que para muita gente, um sanduíche de presunto ou uma fatia de pizza à noite parecem opções práticas e rápidas, mas a praticidade tem um preço, e esse preço pode ser alto demais quando falamos da sua independência e qualidade de vida nos próximos anos. E aqui quero fazer você refletir: vale a pena sacrificar anos de lucidez e autonomia por alguns minutos de conveniência na cozinha? Agora que você já sabe que os embutidos e carnes processadas estão entre os piores inimigos do seu cérebro à noite, é hora de entender por que eles são tão nocivos nesse horário e como o dano acontece de forma silenciosa. Quando você consome um alimento rico em sódio e gorduras saturadas antes de dormir, o seu corpo é obrigado a desviar energia para lidar com a digestão. Essa digestão, especialmente de carnes gordurosas e processadas, é lenta e exige que o estômago, fígado e intestinos trabalhem mais do que deveriam no momento em que o corpo, naturalmente, deveria estar em modo de recuperação e reparo. Enquanto isso, o sódio em excesso aumenta o volume de sangue circulante, fazendo com que o coração trabalhe com mais força. Esse esforço extra se reflete diretamente nos vasos cerebrais, aumentando a pressão intracraniana.
É como se você colocasse uma mangueira de jardim para trabalhar no máximo da pressão por horas. Com o tempo, as paredes cedem, formam microfissuras e enfraquecem. Essas microlesões, no caso do cérebro, não se manifestam com dor, mas podem ser vistas em exames de imagem como pequenas áreas de isquemia, ou seja, locais que ficaram temporariamente sem receber sangue e oxigênio adequados. O nome técnico para isso é lesão isquêmica silenciosa, e ela é uma das principais causas do declínio cognitivo progressivo. Outro ponto que pouca gente comenta é o efeito dos conservantes presentes nos embutidos, como os nitritos e nitratos. Durante a digestão, especialmente quando combinados com proteínas e altas temperaturas, no caso de alimentos grelhados ou fritos, eles podem formar compostos chamados nitrosaminas, que são altamente tóxicos para as células nervosas. Essas substâncias, ao longo dos anos, contribuem para um ambiente inflamatório no cérebro, favorecendo doenças como Alzheimer e Parkinson. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas doutora, eu como só de vez em quando, isso não deve fazer mal, certo? Aqui está a armadilha. Para um corpo jovem e saudável, até pode haver margem para excessos ocasionais. Mas para quem já passou dos 60, cada noite mal dormida, cada pico de pressão à noite e cada inflamação extra no cérebro soma-se a um histórico que pode estar próximo do limite. O sono é outro ponto crucial. Alimentos pesados e processados à noite interferem na arquitetura do sono, reduzindo a proporção de sono profundo e REM, justamente as fases mais importantes para a consolidação da memória e a reparação neural. Isso significa que, além de provocar danos diretos aos vasos e neuronídeos, eles também roubam do seu cérebro o tempo necessário para se recuperar. Você acorda cansado, confuso e com a sensação de que o descanso não foi suficiente. E não pense que o problema se limita aos embutidos. Existem outros vilões que, quando combinados, potencializam o efeito destrutivo desses alimentos à noite. Queijos amarelos e curados, ricos em tiramina, um aminoácido que pode aumentar a pressão arterial e estimular o sistema nervoso, dificultando o sono. Refeições com excesso de açúcar, sobremesas, refrigerantes e até alguns chás industrializados elevam a glicose rapidamente, causando picos e quedas bruscas que afetam o equilíbrio químico cerebral. Frituras e gorduras trans provocam inflamação sistêmica que atinge também o cérebro. Álcool. Além de interferir na qualidade do sono, o álcool potencializa a ação nociva do sódio e das gorduras, além de desidratar o organismo, prejudicando a circulação cerebral. Eu me lembro de uma paciente, a dona Lúcia, de 72 anos, que sempre terminava o dia com um lanche, pão francês, queijo prato, presunto e um copo de vinho. Era um momento sagrado dela. Quando começou a ter esquecimentos frequentes e confusão mental ao acordar, investigamos e descobrimos microlesões cerebrais compatíveis com AVCS silenciosos. Com apenas 3 meses de mudança nos hábitos noturnos, cortando os embutidos, trocando vinho por chá de ervas, incluindo alimentos leves e frescos no jantar, ela relatou melhora significativa na clareza mental e disposição. Isso nos leva à pergunta: o que comer à noite para proteger o cérebro e ainda garantir uma boa noite de sono? Aqui vão algumas substituições inteligentes: proteínas leves, frango cozido ou assado sem pele, peixe grelhado, ovos mexidos com pouco óleo. Vegetais cozidos ou saladas fornecem fibras e nutrientes sem sobrecarregar a digestão. Gorduras boas, azeite de oliva extra virgem, abacate, nozes ou castanhas, em pequenas quantidades. Fontes naturais de triptofano, presentes em alimentos como banana, aveia e iogurte natural sem açúcar, ajudam na produção de serotonina e melatonina, favorecendo o sono. Mas não se engane, mesmo alimentos saudáveis precisam ser consumidos em quantidades adequadas. O excesso, mesmo de coisas boas, pode prejudicar o sono e a digestão. No entanto, ainda existe um tipo de alimento que muitos acreditam ser completamente inofensivo e até recomendado para a noite, mas que pode estar causando danos ao cérebro de forma quase imperceptível. Existe um alimento que muitos consomem à noite acreditando estar fazendo a escolha mais saudável possível. Ele costuma ser recomendado em dietas para controlar o peso ou como opção leve antes de dormir. Está presente em diversas mesas de idosos que desejam evitar comidas pesadas no jantar. Mas, infelizmente, é exatamente ele que pode estar acelerando a degeneração cerebral de forma silenciosa. Estou falando dos doces e sobremesas à base de açúcar refinado, especialmente aqueles consumidos como sobremesa saudável, como pudins, gelatinas industrializadas e até frutas em calda.
Antes que você pense que é exagero, entenda. Quando você consome açúcar simples à noite, especialmente sem a presença de fibras e proteínas para desacelerar sua absorção, ele provoca um pico de glicose no sangue. O corpo responde liberando insulina, e esse processo desencadeia uma cascata de efeitos: aumento da pressão arterial, estímulo à inflamação sistêmica e maior produção de radicais livres. Durante o sono, seu cérebro deveria estar limpando toxinas, incluindo uma proteína chamada beta-amiloide, que está diretamente ligada ao Alzheimer quando se acumula em excesso. Mas o pico de açúcar e a insulina elevada prejudicam essa limpeza, fazendo com que mais beta-amiloide permaneça no cérebro. Esse acúmulo, ao longo dos anos, reduz a eficiência das conexões neurais e aumenta o risco de demência. E não é só o açúcar de sobremesas que preocupa. Muita gente substitui o jantar por uma tigela de cereal ou barrinha de granola com mel antes de dormir, acreditando que é leve. O problema é que esses produtos, mesmo os integrais, geralmente vêm carregados de açúcares adicionados e xarope de milho. Resultado: o mesmo impacto negativo no cérebro, porém disfarçado sob uma imagem de saudável. Outro exemplo comum são as frutas em excesso à noite, principalmente as muito doces, como manga, uva e banana, consumidas isoladamente. Sim, frutas são saudáveis, mas seu açúcar natural, a frutose, quando ingerida em grande quantidade antes de dormir, também pode provocar picos glicêmicos e interferir na qualidade do sono. Lembre-se, não é só sobre o que você come, mas sobre quando e como come. Agora, quero que você imagine o impacto acumulado de tudo isso. Se todas as noites por anos você sobrecarregar seu corpo com alimentos que elevam a glicose e a pressão durante o sono, vai estar, sem perceber, reduzindo sua reserva cognitiva. Isso significa que quando vier um desafio, seja uma doença neurológica, um AVC ou até um trauma, seu cérebro terá menos margem para se recuperar. Mas aqui vem a boa notícia: o cérebro é um órgão com alta capacidade de adaptação e regeneração, desde que receba o ambiente certo. Ao evitar esses vilões noturnos e adotar hábitos protetores, você pode não apenas preservar sua memória, mas até melhorar funções cognitivas já afetadas. Então, quais são as substituições inteligentes para a noite? Se você sente vontade de doce, opte por frutas de baixo índice glicêmico, como morango, kiwi ou pera, acompanhadas de uma fonte de proteína, como iogurte natural sem açúcar ou um punhado pequeno de castanhas. No lugar de embutidos e queijos amarelos, use ovos cozidos, frango desfiado ou peixes magros. Prefira chás calmantes sem cafeína, como camomila, erva doce ou melissa, em vez de refrigerantes, sucos industrializados ou bebidas alcoólicas. Invista em refeições leves e balanceadas, legumes cozidos, sopa sem creme industrializado e saladas frescas com azeite extra virgem. E por favor, lembre-se de um detalhe crucial: a quantidade também importa. Comer pouco de algo nocivo todos os dias ainda é perigoso. Por outro lado, comer moderadamente alimentos protetores à noite vai somando benefícios. Quero reforçar que essas mudanças não são apenas sobre evitar doenças graves no futuro. Elas têm impacto direto no seu presente. Pacientes meus que ajustaram o jantar relataram, já nas primeiras semanas, melhora na qualidade do sono, mais energia ao acordar e redução de dores de cabeça matinais. Alguns até disseram sentir a mente mais leve e perceberam mais facilidade para lembrar compromissos e nomes. Agora, vamos recapitular para você ter isso bem claro. 1. Corte embutidos, carnes processadas e queijos curados do jantar. Eles aumentam a pressão, inflamam o cérebro e prejudicam o sono. 2. Evite açúcar simples à noite e sobremesas de cereais industrializados, frutas muito doces em excesso. Eles comprometem a limpeza cerebral durante o sono. 3. Modere a ingestão de frutas noturnas e combine-as com proteínas ou gorduras boas para reduzir o impacto glicêmico. 4. Opte por refeições leves, frescas e ricas em nutrientes, com pouco sal e gordura saturada. 5. Dê preferência a líquidos que promovam o relaxamento e a hidratação noturna. E, acima de tudo, nunca subestime o poder de uma noite de sono bem feita. O que você come antes de dormir é tão importante quanto o que você faz durante o dia. Um jantar certo pode ser um elixir para o seu cérebro, o errado, uma dose diária de veneno. Agora, eu quero que você olhe para a sua rotina e faça uma escolha: continuar comendo aquilo que lentamente rouba sua memória e lucidez, ou dar ao seu cérebro a chance de se manter ativo e forte por muitos anos. A decisão está nas suas mãos, e ela começa no seu próximo jantar.
Se este conteúdo fez sentido para você, se ajudou a abrir os olhos para algo que talvez estivesse passando despercebido, compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém próximo a você esteja hoje à noite prestes a cometer esse erro. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Assim, você recebe sempre informações atualizadas para cuidar da sua saúde e da sua longevidade. Eu sou a doutora Helena, e a minha missão é ajudar você a viver mais com mais lucidez, independência e qualidade de vida. Cuide-se hoje para colher os frutos amanhã. Até o próximo vídeo.